Se chegou até este vídeo, foi o universo que te escolheu. Nada acontece por acaso, e talvez, hoje, você descubra o segredo que pode mudar tudo o que acredita sobre controle, felicidade e como reagimos ao inesperado. Mas cuidado, o que vem a seguir pode explodir sua mente e te fazer repensar toda a sua vida. Imagine perder tudo em um único momento. Foi exatamente isso que aconteceu com Zeno, um próspero comerciante na Grécia Antiga, em 300 a.C. Durante uma viagem, seu barco naufragou, levando consigo toda a sua fortuna. Você consegue imaginar como seria ver o trabalho de uma vida inteira ser destruído em questão de minutos? Raiva, tristeza, revolta. Essas seriam reações normais para a maioria de nós, mas não para Zeno. Esse evento trágico foi o ponto de partida para algo que mudaria não apenas a sua vida, mas também o curso do pensamento humano, o nascimento do estoicismo. Zeno não se deixou dominar pelo desespero. Ao invés disso, ele encontrou nos escritos de Sócrates e outros filósofos antigos a base para uma nova forma de enxergar o mundo. Ele percebeu algo profundo. Não temos controle sobre o que acontece conosco, mas temos total controle sobre como reagimos a essas situações. E é essa escolha que define quem realmente somos. Você já se perguntou por que ficamos tão abalados com situações ruins? Não é apenas porque elas são negativas, mas porque elas nos pegam de surpresa. O inesperado sempre nos derruba, mas o estoicismo nos ensina a nos preparar mentalmente para essas adversidades. Afinal, se você já espera que algo ruim possa acontecer, o impacto emocional é drasticamente reduzido. É como a chuva. Todos sabemos que ela é inevitável, mas ninguém entra em pânico quando começa a cair. Aprendemos a esperar por ela. Os estoicos acreditavam que ao nos treinarmos para aceitar o que não podemos controlar, nos tornamos mais resilientes, fortes e, acima de tudo, felizes. E isso não é apenas filosofia antiga. É uma prática de vida que pode transformar nossa forma de lidar com problemas no mundo moderno. Desde a pressão social até os desafios pessoais, essa mentalidade pode ser a chave para encontrar paz em meio ao caos. Mas como exatamente os estoicos transformaram essa filosofia em prática? E mais importante, como isso pode ser aplicado à sua vida hoje? A resposta está em algo simples, mas poderoso: mudar a maneira como você enxerga o mundo. Para os estoicos, a perspectiva é tudo. Eles acreditavam que nossas emoções negativas não vêm dos eventos em si, mas da forma como interpretamos esses eventos. Parece óbvio? Talvez. Mas colocar isso em prática exige coragem e disciplina. Um dos exercícios mais fascinantes do estoicismo é chamado de desconforto voluntário. Ele consiste em, literalmente, se expor a situações desconfortáveis para fortalecer sua mente. Parece extremo? Pode ser, mas funciona. Dormir no chão, tomar banhos frios, passar dias comendo apenas alimentos básicos como batatas. Essas práticas têm um propósito: ensinar você que, mesmo nas piores circunstâncias, é possível sobreviver. Mais do que isso, é possível prosperar. E ao experimentar esses pequenos desafios, sua mente se fortalece para enfrentar dificuldades maiores no futuro. Agora, imagine como seria sua vida se você não temesse o inesperado. Imagine se, ao invés de fugir da chuva, você dançasse nela. É isso que os estoicos pregavam: aceitar que as tempestades da vida vão acontecer, mas se preparar para enfrentá-las de cabeça erguida. E o mais importante, não perder a paz interior, não importa o que aconteça. Um exemplo claro disso pode ser visto na própria sociedade moderna. Vivemos em uma era onde somos constantemente bombardeados por propagandas que nos fazem acreditar que a felicidade está nas coisas materiais. Um carro mais caro, uma casa maior, um corpo perfeito, tudo isso nos é vendido como o caminho para a realização. Mas os estoicos tinham uma visão diferente.
Eles acreditavam que a verdadeira felicidade vem de dentro, de se contentar com o que você já tem, ao invés de buscar o que está fora do seu controle. E não pense que essa filosofia era reservada para elites intelectuais. Pelo contrário, ela foi projetada para todos. Desde escravos até imperadores, qualquer pessoa podia adotar o estoicismo como uma forma de vida. Essa inclusão é um dos motivos pelos quais essa filosofia resistiu ao teste do tempo. E mesmo hoje, seus ensinamentos continuam mais relevantes do que nunca. Afinal, quem não gostaria de ter mais equilíbrio, resiliência e paz em meio ao caos do mundo moderno? Os estoicos não apenas acreditavam em aceitar o que não podem controlar, mas também em agir com virtude diante de qualquer situação. Para eles, a verdadeira grandeza estava em viver de acordo com 4 valores fundamentais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Esses valores não eram apenas ideias abstratas, mas guias práticos para tomar decisões e enfrentar os desafios da vida. A sabedoria, por exemplo, é sobre entender a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. Você já se sentiu frustrado por algo que não conseguiu mudar? Um chefe injusto, um trânsito caótico ou até mesmo um relacionamento que não deu certo? Os estoicos acreditavam que gastar energia com essas coisas é inútil, porque elas estão fora do nosso alcance. A solução? Focar na sua reação a esses eventos. É aí que está o seu verdadeiro poder. A coragem, por sua vez, é o ato de persistir diante das adversidades e resistir aos impulsos destrutivos. Não é sobre ser destemido, mas sim sobre agir mesmo quando o medo está presente. Imagine enfrentar seus maiores medos com a calma de quem sabe que tudo é temporário. Essa é a força que o estoicismo pode proporcionar. E então temos a temperança, ou moderação. Em um mundo onde somos constantemente incentivados ao excesso, seja de comida, compras ou até mesmo entretenimento, os estoicos pregavam o oposto. Viver com menos, focar no essencial e evitar o desperdício eram princípios fundamentais. Afinal, para que acumular tanto quando o que realmente precisamos para viver é tão pouco? Mas o valor mais importante de todos era a justiça. Para os estoicos, ninguém deveria causar mal a outro ser humano, independentemente das circunstâncias. Essa visão de igualdade era revolucionária em uma época em que classes sociais e preconceitos estavam profundamente enraizados. Homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e imperadores, todos tinham o mesmo potencial de alcançar a virtude através do estoicismo. E exemplos práticos não faltam. Sêneca, um renomado filósofo e conselheiro político, usou seus ensinamentos para enfrentar injustiças durante o Império Romano. E Marcos Aurelius, talvez o estoico mais famoso, governou Roma com base nesses princípios, mostrando que mesmo no poder é possível agir com virtude e humanidade. Essas lições atravessaram séculos e continuam a ecoar nos dias de hoje. Afinal, quem nunca desejou ter a sabedoria para tomar melhores decisões, a coragem para enfrentar medos, a temperança para evitar excessos e a justiça para fazer o bem? E como essas ideias estoicas se aplicam diretamente à nossa vida moderna? A resposta está em algo que talvez você nunca tenha considerado: a liberdade interior. Enquanto gastamos tanto tempo tentando controlar o mundo externo, o trabalho, as redes sociais, as opiniões alheias, os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade está em como escolhemos reagir ao que acontece conosco. Um exemplo moderno disso pode ser visto na maneira como lidamos com o fracasso. Imagine um profissional que dedica meses a um projeto apenas para vê-lo rejeitado ou fracassar por fatores fora do seu controle. A maioria de nós se sentiria desanimada, talvez até derrotada. Mas para um estoico, o fracasso não é o fim, é uma lição.
Ele não define o valor da pessoa, porque o valor dela está no esforço, na dedicação e no aprendizado que vem da experiência, e não no resultado final. Outro conceito poderoso do estoicismo é o premeditatio malorum, ou a meditação sobre os males. Ele sugere que você visualize os piores cenários possíveis antes que eles aconteçam. Parece pessimista, certo? Mas, na verdade, isso ajuda a reduzir o impacto emocional caso algo dê errado. Perder um emprego, enfrentar uma doença ou até lidar com a morte de alguém querido são situações inevitáveis. Preparar a mente para essas possibilidades pode nos ajudar a reagir com mais equilíbrio e resiliência quando elas ocorrerem. E não pense que isso significa se tornar insensível ou frio. Pelo contrário, os estoicos valorizavam profundamente as emoções, mas acreditavam que elas deveriam estar sob nosso controle e não o contrário. É como estar no comando de um navio durante uma tempestade. O vento e as ondas são incontroláveis, mas você ainda pode segurar o leme e decidir a direção. A filosofia estoica também nos ensina a valorizar o presente. Em um mundo onde estamos constantemente ansiosos pelo futuro ou presos ao passado, essa é uma lição que pode transformar vidas. Como disse Marco Aurélio, você vive como se fosse viver para sempre, mas o tempo está passando e você não está valorizando o presente. Cada momento é uma oportunidade de agir com virtude, gratidão e propósito. Ao final, o estoicismo nos oferece um presente raro: a capacidade de encontrar paz em meio ao caos. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como reagir. Isso não significa que a vida será fácil, mas significa que podemos enfrentá-la com força e dignidade, sabendo que nosso valor não depende de nada externo. Agora, a pergunta que fica é: você está pronto para assumir o controle da única coisa que realmente importa, a sua mente? Se sim, o estoicismo pode ser o caminho que você estava buscando, mesmo sem saber.